Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Cedarwood era uma cidade tranquila, onde as casas se alinhavam como pérolas em um colar. Os jardins eram impecavelmente cuidados e as ruas banhadas pela suave luz do entardecer. Mas por trás dessa fachada de serenidade, escondia-se um segredo que ninguém jamais poderia imaginar. Lily Parker tinha 16 anos. Com cabelos loiros e olhos da cor de lagos calmos, ela sorria com frequência, mas seu olhar denunciava uma curiosidade insaciável. Ela fazia perguntas que os adultos preferiam ignorar, perscrutando o que se escondia por trás das aparências. Seus pais, Margaret e Henry Parker, pareciam perfeitos para a cidade, mas Lily às vezes sentia uma tensão invisível, um peso na casa que ninguém ousava nomear. Naquela noite de setembro, um vento frio e cortante envolvia a cidade. Lily estava em seu quarto, com o diário aberto à sua frente, escrevendo com uma urgência que só ela compreendia. Ela havia descoberto algo terrível sobre seu pai, um segredo tão obscuro que sabia que jamais deveria ser revelado. Contudo, seu senso de dever, como filha curiosa e justa, a impelia a buscar a verdade. Na sala de estar, Henry Parker falava ao telefone com uma voz gélida. Suas palavras eram cortantes, controladas, calculadas. Ele não sabia que Lily estava ouvindo da escada. Suas intenções eram claras: proteger os segredos dela, custasse o que custasse. De repente, um ruído atraiu Lily até a janela. As sombras das árvores dançavam no chão como fantasmas. Ela sentiu um arrepio, uma premonição que não conseguia explicar. Naquela noite, ela escreveu sua última entrada no diário. Se algo me acontecer, o mundo precisa saber a verdade. Algumas horas depois, ela desapareceu. Sem um grito, sem um sinal, apenas um vazio que se instalaria na vida de todos que a amavam. A cidade inteira procurou por Lily, mas todas as pistas se perderam na névoa de Cedarwood. Então, um ano depois, em uma clareira esquecida na floresta, 2 cães vadios começaram a cavar. O que eles estavam prestes a descobrir mudaria tudo. Uma sepultura, um segredo e a revelação de que às vezes, mesmo nas cidades mais pacíficas, as sombras escondem verdades que ninguém ousaria imaginar. A casa dos Parker, situada na orla da floresta de cedros, parecia pacífica à primeira vista. Mas por dentro, um silêncio pesado pairava sobre cada cômodo. Desde o desaparecimento de Lily, Margaret e Henry Parker viviam um pesadelo silencioso. Cada som, cada passo na casa causava um arrepio na espinha de Margaret. E se Lily voltasse? Ou nunca? Os vizinhos não comentavam muito. Alguns sussurravam que a menina tinha fugido, que as brigas com os pais a tinham levado a ir embora. Mas Margaret sabia que Lily jamais teria abandonado a família daquela forma. Ela se lembrava das palavras da menina, do olhar determinado. A verdade era mais importante do que qualquer coisa para ela. Enquanto isso, na mata próxima, 2 cães vadios, um pastor alemão preto chamado Rex e uma husky cinza chamada Luna, vasculhavam a clareira em busca de comida. Seus instintos aguçados, aprimorados por anos de sobrevivência na floresta, os levaram a um trecho abandonado onde a grama parecia recém-pisoteada. Rex começou a arranhar o chão. Luna latiu, alertando o fazendeiro Jacob Thompson, que passava por ali para inspecionar suas terras. Jacob, um homem na casa dos 40, com o rosto marcado pelo tempo e olhos azuis penetrantes, correu em direção aos cães. Quando viu que eles haviam desenterrado, seu coração parou. Uma pequena cova, cavada recentemente parcialmente descoberta por suas patas. Ele se ajoelhou e imediatamente reconheceu as características do pequeno caixão de madeira. Não era uma sepultura antiga, mas sim recente. O medo gélido dominou ao perceber que o corpo dentro dele se assemelhava ao de uma jovem garota. Tremendo, Jacob afastou a terra e viu o rosto sereno, porém frio de Lily Parker, com seu diário apertado contra o peito como uma mensagem final para o mundo. Cada página do jornal que ele abria revelava o horror de um segredo que ninguém ousara imaginar. Lily descobrira que seu pai, Henry Parker, não era o homem respeitado e amoroso que a cidade pensava ser. Ele estava envolvido em uma rede criminosa escondida por trás da aparente tranquilidade de Cedarwood, uma rede que custará a vida de Lily. Jacob sentiu as mãos tremerem ao compreender a gravidade da situação. Sabia que aquela descoberta não podia permanecer em segredo. Cada segundo contava. Pegou o telefone e ligou para a polícia, com o olhar fixo nos cães que, leais e silenciosos, pareciam proteger o segredo de Lily. Naquele dia, Cedarwood começou a entender que nenhuma fachada era verdadeiramente segura e que, às vezes, são os seres mais inocentes, até mesmo os cães, que revelam a verdade que a humanidade prefere ignorar.
Quando a polícia chegou ao local, o vento sussurrava entre as folhas como um presságio sinistro. As sirenes estavam distantes, mas o silêncio ao redor do túmulo de Lily era mais aterrador do que qualquer grito. O inspetor de polícia Daniel Harris, um veterano do Departamento de Polícia de Cedarwood, ajoelhou-se lentamente ao lado do caixão aberto. Ele conhecia a família Parker há anos, e a ideia de que Henry Parker pudesse estar envolvido em qualquer atividade criminosa lhe parecia impensável. Mas o diário nas mãos de Jacob não mentia. As páginas revelaram uma verdade arrepiante. Lily descobriu que seu pai comandava secretamente uma rede de desaparecimentos e chantagens na cidade, usando sua aparente reputação de cidadão exemplar para encobrir seus crimes. Ela anotou suas descobertas em detalhes, nomeando cúmplices e descrevendo eventos que ninguém poderia ignorar. Se algo me acontecer, o mundo precisa saber a verdade. Ela havia escrito. Cada palavra parecia gritar o medo e a coragem de Lily. Os policiais estremeceram ao lerem suas anotações, percebendo que ela havia sido morta por ousar buscar a verdade. Henry Parker não era mais apenas um pai amoroso, era um criminoso calculista que eliminara a própria filha para proteger seu segredo. Margaret Parker, chamada ao local, caiu de joelhos ao ver o diário e o corpo da filha. Seus gritos dilacerantes ecoaram pela clareira, misturando-se aos uivos dos cães, cujos olhos nunca se desviaram do caixão. Ela queria negar o óbvio, mas as evidências eram esmagadoras. As fotos, anotações e documentos encontrados no local pintavam um retrato de um homem frio e perigoso. Jacob Thompson, o fazendeiro, explicou como seus cães encontraram a sepultura e como ele vira Henry Parker rondando a mata em diversas ocasiões. Os investigadores perceberam que a rede criminosa se estendia muito além do que haviam imaginado. Havia cúmplices, testemunhas silenciosas e segredos enterrados por anos. Pela primeira vez desde o desaparecimento de Lily, Cedarwood pressentiu que a verdade estava prestes a vir à tona. Mas com essa verdade vinha um perigo iminente. Henry Parker não desistiria facilmente. Ele era inteligente, manipulador e disposto a tudo para proteger seus segredos. E enquanto o sol se punha, lançando uma luz avermelhada sobre o túmulo de Lily, a polícia percebeu que este caso era apenas o começo de um pesadelo que poderia engolfar toda a cidade. No dia seguinte à descoberta, Cedarwood mergulhou num silêncio sepulcral. Rumores já circulavam, misturando-se à incredulidade dos moradores. Como um pai tão respeitado poderia estar ligado a crimes tão horríveis? Henry Parker foi chamado à delegacia. Seu rosto, inicialmente impassível, logo revelou um nervosismo arrepiante. O inspetor Daniel Harris olhou-o nos olhos, segurando firmemente o diário de Lily. Senhor Parker, começou ele com voz grave, encontramos sua filha. E temos o diário dela. Eu não entendo, gaguejou Henry com uma gota de suor frio na testa. Não brinque com a gente. Sabemos que você matou Lily. Por quê? Henrique baixou o olhar e pela primeira vez a fachada de cidadão irrepreensível desmoronou. Suas mãos tremeram enquanto murmurava. Eu queria proteger nossa família, proteger Cedarwood, mas suas explicações não passavam de palavras vazias. A polícia já havia descoberto documentos e gravações que comprovavam que ele era o chefe de uma rede criminosa envolvida em diversos desaparecimentos e extorsões. Enquanto isso, Margaret Parker estava na delegacia com o coração partido, incapaz de olhar para o marido. A verdade era demais para suportar. Ela amara um homem que acreditava ser honrado, mas agora todo o seu mundo estava desmoronando. Nas ruas de Cedarwood, os moradores foram aos poucos descobrindo a dimensão do escândalo. Os vizinhos que cumprimentavam Henry Parker todas as manhãs começaram a olhar para as próprias portas com desconfiança. As crianças de rua sussurravam o nome de Lily com medo e respeito. Jacob Thompson e seus cães se tornaram figuras heroicas na cidade. Sem eles, o corpo de Lily teria permanecido escondido, e seu segredo talvez nunca tivesse sido revelado. Os moradores da cidade entenderam que às vezes, são os menores e mais silenciosos que mudam o curso da história. A investigação se intensificou. A polícia descobriu que Henry Parker tentará manipular algumas testemunhas e até destruir provas na floresta. Mas com o diário de Lily e o depoimento de Jacob, cada mentira desmoronou uma a uma, revelando o verdadeiro horror. Um homem disposto a sacrificar a própria filha para preservar seu império criminoso. Ao cair da noite em Cedarwood, a cidade percebeu que o verdadeiro perigo não era apenas Henry Parker, mas toda a rede que ele havia construído nas sombras. E que todo segredo, mesmo mais bem enterrado, poderia eventualmente vir à tona. O tribunal de Cedarwood estava lotado. A tensão era palpável, todos os presentes prendendo a respiração.
A família Parker estava lá, Margaret tremendo, sentada ao lado dos advogados. Henry Parker, aparentemente impassível, sabia que sua fachada de respeitabilidade havia desmoronado para sempre. O inspetor Daniel Harris abriu o arquivo e apresentou as provas, o diário de Lily, documentos que comprovavam a existência da rede criminosa e o depoimento de Jacob Thompson. Cada palavra que ele pronunciava ressoava como um trovão na sala. Excelência, declarou Harris, não estamos lidando apenas com um homicídio, mas com um crime orquestrado por um homem que usou sua posição e aparência respeitável para encobrir anos de manipulação, desaparecimento e extorsão. Quando o juiz leu trechos do diário de Lily, houve um silêncio absoluto. As palavras da jovem, escritas com coragem e clareza, retratavam um pai manipulador e perigoso. Margaret caiu em prantos, e todos os olhares no tribunal se voltaram para Henry. Pela primeira vez ele pareceu vulnerável. A decisão foi rápida e decisiva. Henry Parker foi considerado culpado de assassinato e cumplicidade em vários desaparecimentos. A dura sentença refletia a magnitude de seus crimes e a tragédia que vitimou sua filha. Toda a cidade prendeu a respiração enquanto o juiz pronunciava a sentença. Prisão perpétua para Henry e a promessa de que sua rede jamais voltaria a prejudicar Cedarwood. Do lado de fora, Jacob Thompson, acompanhado por Rex e Luna, observava a multidão. Os moradores locais o agradeceram, sussurrando como os cães haviam sido heróis silenciosos. Sem eles, Lily teria permanecido enterrada e sua verdade com ela. Margaret Parker, segurando o diário da filha, prestou uma última homenagem. Lily, você nos mostrou coragem e verdade, mesmo diante da sombra mais escura. Jamais a esqueceremos. O túmulo de Lily foi transferido para um cemitério seguro, cercado por flores e um silêncio respeitoso. A memória da jovem tornou-se um símbolo de coragem e justiça para toda a cidade. E enquanto o vento soprava suavemente por Cedarwood, os moradores compreendiam que às vezes, até os seres mais insignificantes, dois cães vadios em uma clareira, podem mudar o curso da história e revelar a verdade, custe o que custar. Cedarwood nunca mais seria a mesma. A justiça fora feita e o nome de Lily Parker permaneceria gravado na memória de todos como o de uma heroína silenciosa, cuja voz, mesmo após a morte, triunfara sobre as sombras.